Mas o que que você precisa saber para se destacar dessas outras pessoas? Primeiro, a IA trabalha por temperaturas. Parece que não faz sentido, né? Você vai entender daqui a pouco. Você vai, tipo, vai cair uma chave assim na sua mente, vai falar, nossa, então é isso. Segundo, para você se destacar das outras pessoas, você precisa entender sobre técnicas de prompt. Nós vamos falar também sobre isso aqui. Eu vou aprofundar sobre cada um desses tópicos, tá? São 3 ao todo. E por fim, os softwares de IA têm suas diferenças. E existem estruturas específicas lá dentro que vai distinguir um chat GPT do Gemini, do Claude, do Notebook LM, do Kimi, do Grok, do DeepSeek, de todos esses. Existem diferenças e saber usar o software certo é aquilo que vai fazer você também se destacar das outras pessoas. Só que para usar o software certo, você precisa saber como que ele foi desenvolvido por trás. Mas eu não vou falar sobre técnica aqui. Eu vou falar sobre coisas que você vai conseguir entender. Todo mundo aqui vai entender. Porque vamos lá, gente, ó. Não falei sobre a minha formação específica, né? Eu não sou formada em TI, não sou técnica. Na verdade, a minha formação é em humanas. Eu sempre fui da área de negócios, então eu analisava dados para a área comercial e tal. Então fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Beleza. Vamos para o primeiro assunto. Deixa eu colocar só a minha telinha aqui para eu conseguir ter o meu retorno também. Peraí. Boa. Primeiro, o que é temperatura? A IA, toda vez que a gente interage com ela, ela responde de alguma forma porque ela tem um modelo por trás. Esse modelo por trás de toda a IA se chama LLM. Então, o que eu estou falando? Deixa eu abrir aqui o chat GPT. Ó. Abri o chat GPT. Aqui em cima, nós temos vários modelos. Tudo isso daqui são modelos da IA. Karine, qual que eu uso? Qual que eu não uso? Via de regra, o mais atual. Quem não tem a conta paga do ChatGPT não vai ter essa seleção aqui, tá? Só pessoas que têm conta paga que têm a seleção especificamente. E aí, quem usa a gratuito vai ter o último modelo, que é o mais recente mesmo, e você não precisa se preocupar em selecionar. Mas os modelos é o que define o nível de treinamento que tem lá dentro para nos retornar pontos específicos do que nós buscamos. Só que o que nós fazemos com a IA não é bem uma busca, é, na verdade, uma outra coisa além de busca. Vamos lá. Que é o seguinte. Ó, a IA, toda IA é uma máquina de previsão. E ela aprendeu com padrões como que as coisas se conectam. Então, IA não é um buscador. Ela não sabe. Ela calcula o que é mais provável de estar perto. Calma que você vai entender. Isso vai mudar tudo sobre como você vai formular seus pedidos a partir de agora. Então, teoricamente, nada quando você pergunta a IA é recuperado. Tipo, se eu pergunto para ela, sei lá, qual é o peso da Terra? Peguei uma pergunta aleatória aqui, tá? Ela não está recuperando qual é o peso da Terra igual o Google fazia. Ela não tá, tipo, pegando de um banco de dados específico. Ela tá calculando as probabilidades do peso da Terra, dessas palavras, tá? Peso, terra, qual é, e retornando o valor a partir disso, do que ela tem lá dentro do banco de dados dela. Então, tudo é construído do zero no momento. Por isso que quando você pesquisa algo, e seu amigo do lado pesquisa, até mesmo quando eu vou pesquisar aqui algumas coisas e vocês vão depois ter o acesso aos prompts que eu vou usar para pesquisar também aí por conta própria, vocês vão ver que a minha resposta é diferente da de vocês, porque ela vai calcular na hora da resposta quais palavras estão mais próximas das outras. Olha só o que eu tô falando. Se eu pergunto para uma IA, o céu é 3 pontinhos. Para vocês, eu sei que o céu é azul, né? A maioria das pessoas vão pensar que é azul. E aí, quando eu falo a maioria das pessoas, é mais provável que isso aconteça o azul. E você acha que é provável que o IA responda que o céu é cachorro? Não é. Não é provável, né? É pouco provável, por mais que tenha alguma probabilidade aí. Mas tem um pouquinho de probabilidade dela responder que o céu é lindo, não tem? Agora, o céu é verde.
tem menos probabilidade do que o lindo, mas tem mais probabilidade do que cachorro, porque é muito distinta essas palavras. O céu é cachorro, não tem nada a ver. Então, basicamente, a IA, quando você pergunta qualquer coisa, ela está fazendo cálculos de temperatura. E o que eu estou mostrando agora para vocês é exatamente isso. Nós temos temperaturas onde o 0 é o mais próximo do que vai ser retornado, e o 1, ele pode ir até 2, tá? Essa temperatura, 1 é longe do que vai ser retornado. Então, é isso que ela está fazendo. Cálculos do tipo, o céu é... eu vou trazer o azul e posso trazer o lindo também, porque esse aqui eu vou trazer, mas esse verde, o cachorro, talvez eu não traga. E quando eu falo talvez eu não traga, é porque existe uma grande diferença entre as IAs e agora vai cair a chave, a ficha para vocês. Se vocês já usaram IA em algum momento. Quando nós estamos fazendo análise de dados, relatórios, ou então códigos, SQL, fórmulas, nós não queremos que ela fale coisas muito aleatórias, né? Tipo, eu quero que ela seja o mais precisa possível. Tanto que a gente já viu muitas IAs errando, entre aspas, que na verdade esse erro é basicamente um cálculo de probabilidade que foi feito trazendo termos que, na verdade, foram puxados pela pergunta do usuário. Então, dependendo do que você perguntar e da forma como você usar as palavras, ela vai fazer essa associação das temperaturas. De tipo, essa palavra daqui é muito mais quente, é muito mais próxima do que ele está perguntando do que essa que é fria. É basicamente isso. Só que quando nós estamos querendo ser criativos, e existem alguns momentos que nós queremos, né? Tipo, quando eu estou fazendo brainstorm de ideias, de nomes de uma empresa, de um produto, quando eu quero textos criativos, por exemplo, um publicitário precisa de textos criativos. Ou então você está fazendo, sei lá, você está usando a IA para escrever um discurso. Você quer criatividade. E aí, se a IA usar a temperatura de 0, 0,3, ela vai ficar muito óbvia. E obviedade na criatividade, ela não é bem aceita, né? Na verdade, ela não se distingue do restante. E é aí que você começa a entender que, beleza, então, se eu tenho que fazer determinada tarefa, eu vou primeiro identificar qual é a temperatura que eu preciso, e essa temperatura não é setada, tá? Para usuários comuns, você não consegue configurar, mas como é que você configura isso? Escrevendo no texto. Você vai falar de forma objetiva, responda isso. Ou então, de forma criativa. Quando você coloca de forma criativa, você já está ativando aqui a temperatura mais alta da IA. É preto no branco assim, Karine? Não, não é preto no branco. Você pode fazer vários outros processos internos lá dentro, que são as técnicas de prompt, para você realmente ativar esse lado mais criativo dela. Mas tudo isso é na hora que você conversa com a IA. Agora eu quero saber se vocês tinham essa percepção da IA sobre o que ela realmente retorna, e sobre essa temperatura e tudo mais. Porque até, por exemplo, antes de eu realmente estudar IA, eu já usava, né? Eu não sabia sobre isso, porque não é falado sobre temperaturas especificamente. E isso vai mudar completamente o jogo de como você vai conversar com a IA agora. Porque dessa vez você entende como que a máquina funciona. A partir desse entendimento, você vai conseguir fazer a parte 2 do aprendizado, que é aplicar as técnicas de prompt do jeito certo para ativar essas temperaturas e conseguir ter os retornos que vocês precisam. Eu já vou para o ChatGPT, tá? Inclusive, olha só, eu quero fazer uma outra enquete com vocês aqui, porque eu quero saber quem já usou o ChatGPT e quem nunca usou. É importante, tá, gente? Ó, você já usou alguma IA? ChatGPT, Gemini, etc. Deixa eu ver o percentual de pessoas que nunca usaram IA. Nunca. Ó, tô colocando aí a pergunta agora para vocês marcarem, que aí eu consigo saber o percentual aqui. E vocês também conseguem ver. Legal. Ó, tá dando 95. Quem tá pelo celular e não tá vendo o chat, é só vocês clicarem em exibir live de comentários, uma coisa assim. 94% já usou. Eu vou deixar rolando a pesquisa
Até todo mundo ver. Tá, beleza. Legal. Então, a maioria aqui já usou, muito bom, gente. Só que a forma como vocês usaram até o momento, eu não sei se foi exatamente com essa nova perspectiva que vocês aprenderam agora, ou então com técnicas de prompt, que é isso que nós vamos falar nesse momento. Que é o seguinte: quando nós temos uma inserção ruim, e aí eu vou ser bem taxativa aqui e falar assim: você escreveu alguma coisa bem rasa lá dentro da IA. A IA vai processar e ela vai retornar raso 2. Se você escreveu alguma coisa, tipo, se você deu dados ruins, se foi lixo, a IA vai processar e vai retornar lixo ao quadrado, lixo em escala. Então, tudo que nós fazemos na IA, aquilo que eu perguntei para ela é o que vai voltar para mim. Só que essa volta, às vezes a IA é boazinha e até melhor o que a gente perguntou e consegue entender de fato, né? Mas vocês conseguem acessar, é aquilo que eu estava falando da oportunidade no início da aula. Quando a IA fez todo esse processamento de dados, de Big Data e tudo mais, ela simplesmente coletou várias informações de artigos científicos, de livros, tipo, todos os livros que já foram digitalizados, todas as produções de conteúdo, todos os vídeos já produzidos. E existe muito conteúdo rico lá dentro. Só que você não vai conseguir acessar esse conteúdo rico colocando algo raso, uma pergunta bem rasa. Ela não vai conseguir transformar uma informação ruim em um resultado bom. Ela só vai saber multiplicar. E aí, quando a gente realmente entende como pergunta para uma IA, é como você vai conseguir acessar isso. Então, um amador, vamos lá fazer esse exemplo. Escreve um e-mail pedindo um aumento. Você pede, tipo, para a IA escrever isso para você. Ela vai escrever lá um aumento bem genérico, pedindo um aumento. E às vezes a gente até fica com preguiça de escrever bastante, né? Mas hoje eu vou dar uma dica para vocês para nunca mais terem preguiça de escrever na IA. E vocês vão ver que vai ser interessante. Já o profissional, ele vai usar um prompt estruturado com contexto, persona, objetivo, restrições e formato. E tudo isso que a gente está falando aqui agora, do prompt profissional, você vai falar: nossa, Karine, mas eu vou demorar muito tempo para escrever esse prompt. Não, se você já tiver isso meio que incrustado em você, né? Como se fosse hábito. A gente faz várias coisas que são, entre aspas, difíceis, né? E que viraram hábitos, tipo dirigir. Antes, quando a gente estava aprendendo, talvez era difícil. Agora você vai simplesmente no automático. A sua própria profissão hoje, quando você estava aprendendo, você não sabia nada, era difícil. E aí, agora, você simplesmente tira de letra. É a mesma coisa no desenvolvimento de uma habilidade de IA. Inclusive, gente, ó, deixa eu ver quantos likes nós temos. Deixa eu atualizar aqui. 3.900 likes. Tem 6.200 pessoas assistindo. Quero mais like. Ah, danadinhos, hein? Só porque eu falei, vocês foram lá e deram mais like. Tô vendo subindo aqui. Tudo isso, gente, de realmente usar uma abordagem profissional é o que vai fazer vocês realmente aproveitarem a oportunidade, porque todo mundo tá aqui no amador. E como que a gente realmente aproveita isso? Inclusive, só um parênteses aqui, tá? O que é prompt? Prompt é uma instrução. Você vai fazer uma pergunta ou um comando. Só que as pessoas normalmente usam a IA simplesmente para escreverem de forma aleatória, né? Tipo, escreve um e-mail pedindo aumento. Isso aqui, uma linha só. Só que o certo é você fazer esse processo como um todo. Só que isso aqui é uma das abordagens. Existem muitas outras que a gente vai, que eu abordo dentro da formação em inteligência artificial, todas essas daqui, e que elas são apropriadas para determinadas situações. E aí, sabendo sobre onde aplicar cada uma delas, é onde você realmente vai explorar a IA. Aqui nessa aula, como eu não tenho muito tempo, né? Eu ficaria aqui até madrugada falando com vocês. Mas, como eu sei que a maioria daqui talvez já está cansado do trabalho, está aqui se esforçando para poder aprender, se atualizar e tudo mais, eu vou tentar fazer uma aula bem gostosa para vocês conseguirem absorver exatamente o que tem aqui para hoje, que é uma desses frameworks de prompt, e o restante vai ficar dentro da formação em IA para vocês poderem
se tornarem alunos e acessarem, tá? Então, qual é o framework que a gente vai usar e aprender aqui hoje? Ele se chama Maestro. O que esse framework determina? O seguinte, cada uma dessas letras é um acrônimo, tá? Acrônimo no português é que cada uma dessas letras determina uma palavra específica. Então, primeiro, você vai definir a missão da IA. O que você quer alcançar? A missão. Depois, você vai definir ela como um ator específico. É a mesma coisa de persona, mas aqui eu coloquei como ator para ter a letra A, para formar esse framework bonitinho para vocês. Então, quem a IA deve ser? Tipo, ela deve ser um advogado? Você está analisando sei lá, um contrato? Ela deve ser um diretor? Você está querendo pedir aumento para o seu chefe, pro seu gestor, e ele é o diretor. Então, você vai falar, atue como um diretor. Além disso, qual é o estilo da resposta que você quer? Qual é o tom e o nível de profundidade? Depois, qual é a situação, o contexto? Qual é a tarefa, os passos específicos? E quais são as restrições que você quer que ela aplique? E aí, nesse caso, são restrições para, talvez, evitar ou realmente mostrar esses elementos que você precisa. E, por fim, tem o output, que seria o resultado. Como que ela tem que apresentar esse resultado? Em listas? Em um arquivo de Excel? Em um PDF? Em um dashboard de análise de dados? Porque IAs conseguem fazer isso? Ou então, sei lá, em um documento que é praticamente uma análise de inteligência de mercado sobre a viabilidade de alguma coisa muito técnica que vocês precisam para o trabalho? Você só vai conseguir de fato ter esse resultado se você pedir para ela. E tá tudo lá, só que você precisa saber acessar tudo isso. E aí agora eu vou detalhar cada uma desses frameworks com vocês para vocês entenderem alguns exemplos. Tudo isso daqui, inclusive, se batermos a meta de like, eu vou passar para vocês não precisarem ficar decorando, tá? Isso aqui tem no PDF e cada um desses exemplos também. Então, agora eu vou detalhar a parte do M do maestro, que é a missão, o que você quer. Então, tem várias missões. Convencer meu chefe a aprovar um orçamento de um projeto, conseguir uma promoção nos próximos 6 meses, é uma missão que você pode dar para a IA. Reduzir o tempo de reuniões da minha equipe. E concorda que se eu chegasse para o ChatGPT e falasse simplesmente como conseguir uma promoção nos próximos 6 meses, seria um pedido, certo? Beleza, seria um pedido. Mas, deixa eu dar zoom mais para vocês, se conseguirem. Tô vendo aí no chat vocês pedindo. Peraí. Vê se assim fica melhor. Eu vou tirar minha câmera. Pronto. Como que a gente pede isso daqui de uma forma tão rasa? Tem como. Então, vou fazer aqui agora com vocês. Ó. Vou abrir uma janela anônima para abrir um chat GPT completamente em branco, tá? Então, esse chat GPT eu nem tô logada aqui. Então, para quem nunca abriu uma IA na vida, é só você digitar no Google chatgpt.com e aí você pode fazer uma conta aqui em entrar ou cadastre-se. Dá para usar o Google e todas as outras formas de ingressar. Mas o que eu quero focar aqui é na interação com a IA especificamente. Deixa eu dar mais um para ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto. Aqui eu posso falar como conseguir uma promoção em 6 meses. Beleza. Posso enviar para ela, beleza, dá para planejar. Só que ela vai me dar um retorno bem genérico. Por mais que exista um volume grande de texto aqui, esse volume não necessariamente é aplicável para mim. E a gente não pode confundir volume, ou seja, coisas muito grandes, muito texto, muitas estratégias, com qualidade. É diferente, gente, ó, qualidade é diferente de quantidade, tá? Então, não necessariamente muita quantidade é muita qualidade. Isso daqui tá muito genérico. Se todo mundo for perguntar aí se isso aqui foi efetivo, todo mundo vai conseguir um aumento daqui 6 meses. Só que a gente sabe que isso daqui não é uma realidade. Porque nem todo... Tipo, a empresa... Você trabalha, sei lá, numa empresa X. E aí tem 5 pessoas da empresa X assistindo aqui e colocou esse mesmo prompt para conseguir. É improvável que as 6, as 5 consigam. Mas, se você começar a ter estratégias específicas para conseguir ter estratégias elaboradas para o seu negócio especificamente, para a sua situação, aí sim você vai conseguir
ter mais retorno que a maioria das pessoas. Eu vou voltar a minha tela, ver se assim fica bom. Tá, Alessandra, entendi o que você falou, beleza. Vamos lá. Agora, voltando aqui para nossa apresentação. Vou até deixar desse jeito mesmo, gente, para a gente conseguir enxergar tudo. Mentira, eu não vou conseguir. Então, dá para a gente ter a missão, beleza, mas eu posso aprofundar e dizer para a IA atuar como um ator específico, que é a persona que eu quero que ela use. Então, se eu quero conseguir um aumento, eu posso falar para ela atuar como o meu diretor, para me dar informações que um diretor acharia relevante e que veria realmente que eu posso conseguir essa promoção em 6 meses a partir da atuação de alguma forma, de alguma estratégia que ela vai me dar lá. Então, alguns exemplos de persona. Se você vai fazer uma apresentação para a diretoria, você pode falar para ele atuar como um consultor de estratégia da McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria, e aí você vai ter todo esse conhecimento, inclusive a McKinsey tem vários conteúdos já publicados, então a IA certamente foi treinada com isso, então ela sabe exatamente como fazer apresentações para C-Level. C-Level que eu falo é CEO, CFO, CTO, que basicamente é um diretor de estratégia, diretor de operações, diretor de financeiro e por aí vai. Ou então, se você quer se preparar para entrevistas ou para uma negociação salarial, você pode se transformar em um coach de carreira. Você pode pedir para a IA se transformar em um coach de carreira, porque ela tem essas informações lá. Só que se você não pedir para ela atuar desse jeito, ela não vai ativar esse modo. Então, o que a gente está fazendo aqui é ativando os conhecimentos que a IA possui por meio de um prompt. Então, o segundo passo é a persona. Depois eu vou fazer um prompt completo com vocês. Vamos para o estilo para vocês entenderem o que eu posso colocar aqui dentro. Se você quer um tom formal, informal, técnico, didático, inspirador, um direto, empático, provocativo, assertivo, consultivo, storytelling. Então, temos vários tons que você pode ativar e se você não falar nada, ela vai simplesmente presumir. Só que às vezes você quer algo extremamente, sei lá, empático e ela te dá algo direto. E aí você não vai ter o retorno que você quer. Então, enquanto você não souber se comunicar com a IA, você não vai conseguir ter o tom e ter realmente o retorno. Sabe, o pessoal que usa o ChatGPT gratuito, o Gemini e tudo mais, vocês atingem o limite da IA com frequência? Assim, quando vocês precisam usar num dia muito? Me falem aí no chat. Sim. Pois é. Por que a gente atinge esses limites? Porque vocês ficam enviando um prompt e aí retorna de novo, aí fala de novo, não, eu quero mais, quero outro, quero diferente, não é isso ainda, porque na verdade o seu primeiro pedido ele foi incompleto, você não conseguiu de fato transmitir aquilo que você precisava. E quando a gente atua com a IA, assim, eu não sei se vocês compreendem o que tem por trás da IA de fato, mas é um processo assim, gigante e gasta realmente muitos recursos. E aí, quando eu falo recurso de processamento de placa de vídeo, de memória, até mesmo de armazenamento do HD, porque você está fazendo perguntas, está sendo armazenado em um banco de dados. Além disso, está gastando energia, a segurança do data center que está lá. Então, cada vez mais, e aí isso tem sido discutido bastante, que qual é o próximo boom, né? Isso é só uma discussão, eu não estou fazendo uma afirmação aqui. O boom vai ser a procura por terras, ou seja, por espaços onde data centers poderão ser alocados lá dentro. Então, isso vai ficar cada vez mais valorizado a partir dos próximos anos, porque a IA vai ficar tão mais popular do que já é hoje, que vai precisar de mais terras. E isso é caro. E cada vez mais esses limites, eles existem, e tá certo que a tecnologia vai avançar, mas a gente já avançou num patamar que, para avançar muito mais, não é o próximo passo que a gente vai ter, que aí é mais físico, sabe? De chips e tudo mais. Não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai começar a falar sobre outra seara. Mas, só para vocês entenderem sobre a parte do porquê que existe limite nas IAs, e às vezes a gente fica assim, bravo, né? Do tipo, nossa, atingi meu limite, queria usar mais, não posso usar mais. Tem que comprar a IA para poder usar, porque realmente é caro. Só que você não precisa atingir esse limite. Você pode aprender
a interagir com a IA para você também economizar tempo e ter o retorno da produtividade já no primeiro prompt do que você quer. E isso que é o mais, assim, fantástico, é você conseguir ter esse retorno. Depois eu vou falar sobre a minha experiência com IA, porque eu tenho uma empresa, e aí alguns processos aqui dentro da empresa, eles já têm tanto a IA já tem tanto a minha essência lá dentro, porque eu fui treinando ela, que, tipo, se hoje eu perder a minha conta que tem a minha IA treinada, eu vou ficar, tipo, devastada. Por mais que dá para exportar os dados da IA lá, existe um processo desse, mas é ruim, porque eu, tipo, treinei a minha IA há alguns anos. E ela tá, tipo, bem afinada. Só que eu não sei se vocês conseguem ter esse conceito de treinar a IA, que é algo que eu abordo lá na formação em inteligência artificial, não aqui na imersão, porque não dá tempo. Mas isso daí é praticamente multiplicar você mesmo, né? Multiplicar algumas capacidades que você tem de raciocínio. Beleza, então nós falamos sobre o tom e sobre o nível. Agora vamos para o S do maestro do nosso framework de prompt, que é a situação. Isso daqui é um dos principais. Inclusive, ó, deixa eu voltar aqui só para falar para vocês que não é necessário preencher todos esses requisitos, tá? Os principais é a missão, o ator e a situação. Então, se você tem esses três, já tá muito bom. Agora, se você quiser algo muito assertivo da IA, aí você vai aplicar os outros, tá? Vamos voltar aqui na situação. É explicar sobre você. Então, sabe aquele prompt que eu falei sobre pedir o aumento? Você tem que falar sobre quem você é, porque a IA vai ser assertiva se você se souber quem você é de fato. Então, explica seu contexto, sou analista júnior há 1 ano e é a primeira vez pedindo aumento. Ou então, sobre a empresa. É uma startup de 30 pessoas crescendo 20% ao mês sem processos definidos. Ou sobre a urgência, precisa entregar isso até às 18 horas. Alguma política interna, cultura, público, restrições. Então, tudo isso são situações que você precisa detalhar ou não, se você não quiser, não precisa, mas aqui tem alguns exemplos que fica mais fácil para você consultar, para realmente ter o retorno das IAs. A próxima letra do maestro, né, do nosso framework, a gente já está no T, falta só o R e o O, é a tarefa que você quer, as instruções específicas. Então, o que você quer que ele desenvolva? Uma análise? Então, liste os 3 primeiros riscos, uma priorização do que você está pedindo, ou então uma estruturação, um resumo, uma expansão, uma simulação. Inclusive, quando você ativa a IA com esse prompt de simulação, algumas conseguem interpretar, principalmente o Claude e o Perplexity, como um dashboard interativo onde ele desenvolve isso em vez de te dar o retorno em texto. De tão incrível que é quando a gente consegue realmente ativar essas habilidades da IA por meio do prompt. Dá também para fazer uma validação, um sequenciamento, uma provocação, simplificação, mensuração. Então, essas são as tarefas. Como você quer que ela execute isso? Próximo passo, as restrições. E isso também é bem importante, porque às vezes a IA retorna algo muito grande para a gente, tipo, sei lá, 1000 caracteres, e você queria pouco. Você queria 200 palavras bem rápido, só para entender aquele conceito, mas ela tá lá contando a história do Brasil inteiro para você lá, vai lá lá no passado. Não, você quer um negócio objetivo, então você tem que pedir de forma objetiva. Também tem algumas palavras proibidas, isso aqui eu uso bastante. A minha IA, ela deve ter uma lista de, sei lá, umas 500 palavras proibidas que, tipo, só de olhar para um texto gerado por IA, eu sei que foi gerado por IA, porque eles têm aquela temperatura, sabe, da probabilidade de retornar as palavras, bem alta, tipo, disruptiva. Ela usa o tempo inteiro. Inovador, sinergia, para análise de dados, tem o insights acionáveis, que seria o dashboard, os indicadores. Sempre usa isso. O hífen é um dos exemplos. Então, tudo isso são restrições que você tem que impor para a IA para ela conseguir, de fato, retornar aquilo que você precisa. Além disso, um tom proibido, tipo, não seja vendedor nem exagerado. Assuntos para evitar, não mencione a crise do ano passado. Termos técnicos, não use jargões de TI. Eu uso bastante esse daqui, para produção de conteúdo e para fazer alguns tipos de pesquisa. Tem especulação, tem clichês, opinião. Inclusive, gente, ó, vejo muita gente lá no LinkedIn pegando
posts, tipo, postei um post lá sobre, sei lá, futuro do mercado de trabalho com a inteligência artificial. Aí as pessoas comentam com comentário de IA. Não faz sentido nenhum. Você dá Ctrl+C, Ctrl+V, colar o post lá e falar, responda esse comentário só para ter interação. Porque, primeiro, eu sei que isso IA não foi treinada porque tá cheio de palavra lá que a gente não usa no mercado, na vida normal. E segundo, que dá para sentir o cheiro de IA. Eu vou usar o meme que está agora, né, em voga, que é o sabor IA. Dá para sentir que existe esse sabor de inteligência artificial. Então não façam isso, porque quando a gente posta alguma coisa, você tem que realmente exercer a sua criatividade, o seu raciocínio para responder. E usar a IA para te ajudar de fato naquilo que vocês precisam para o trabalho. Então, esse daqui é o R do maestro. Agora vamos para o último, que é o output, que seria o formato de entrega. O resultado, tá? Basicamente é isso. Então, você quer um e-mail pronto para enviar? Um script de conversa? Um checklist? Um roteiro? Um documento formal? Uma extensão de arquivo? Quer um Excel? As IAs, hoje em dia, a maioria delas, né? Então, o Gemini, o Claude, o ChatGPT, o Grok também, a maioria delas consegue gerar extensões de arquivo por meio de Python. Então, por trás, roda um código em Python lá que retorna um Excel para você, um PDF, e você precisa pedir. Só que, às vezes, essa interação de tipo, me dê um arquivo em Excel, você fez isso lá na última interação com ela, e até lá, seus créditos já expiraram, principalmente quando você usa as melhores IAs, né? Que hoje em dia não é ChatGPT e Gemini. Essas não estão no topo das IAs. São outras, né? Então, tudo isso daqui são retornos que você vai tendo e interações com a IA para realmente conseguir ter essas execuções. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui o ChatGPT, porque eu vou fazer na prática como se usa. Deixa eu usar o outro ChatGPT, que é esse daqui. Como que você deve usá-lo nessa estrutura do maestro? E aí